que a gente voltou, irmãos. Acho que a gente voltou. Pelo menos o status aqui é que voltou. Amém? Acho que sim, acho que sim. Eu não estou vendo os irmãos que estavam ao vivo ainda. Vou dar um tempinho. Os irmãos que estavam ao vivo voltarem, tá? Os irmãos estão voltando, né? A gente teve uma queda aqui, irmãos. Mas eu imagino que os irmãos estão voltando. Bom, amém, amados. Vamos dar seguimento. Eu acho que agora os irmãos me ouvem bem. E a leitura bíblica também ativou. Acho que o áudio cortou, agora está liberado. Amém, amados? Agora sim, agora sim. Bastante dificuldade hoje, né? Geralmente não é assim. Mas Deus sabe todas as coisas. Amados, nós já oramos, né? Então eu já vou partir para a leitura bíblica mesmo. Nós vamos estar lendo o livro de Romanos, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos, e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus, aos seguidores de Cristo Jesus. Irmãos, esse versículo me chama a atenção no que diz respeito que o finalzinho dele, né? Como convém que, eu vou ler novamente ele inteiro, né? Que Deus, aquele que concede a paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia, uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Irmãos, isso estar em harmonia, às vezes alguns falam assim, né? Eu não sou obrigado a estar em harmonia com ninguém, né? Eu não sou obrigado a viver em paz com ninguém. Irmãos, isso é um reflexo que nós somos seguidores de Cristo Jesus, viver em harmonia, né? A palavra de Deus vai falar, né, no livro que já lemos, né? O livro de Atos, né? Que os discípulos, os apóstolos da época, eles tinham tudo em comum. E o número de pessoas que se convertiam ia aumentando, porque eles tinham tudo em comum. Então essa harmonia, esse tudo em comum, irmãos, nós precisamos ter. Eu sei que existem pessoas que são difíceis de lidar. São pessoas que às vezes têm um gênio mais forte. São pessoas que às vezes passaram algumas dificuldades, né? E que acabaram forjando, deixando elas assim, às vezes mais dura, mais ríspida, né?
e que são pessoas às vezes difíceis de lidar. Mas Paulo está falando isso aqui, ó. Vocês que já entenderam, né? Vocês que já têm entendimento e que são considerados fortes, né? Que já entenderam a palavra, que já entenderam, né? O Evangelho. Sabe, essas pessoas mais fracas, pessoas difíceis de lidar, vivem em harmonia com elas, como deve ser. Aqueles que seguem a Cristo devem o fazer. Então Jesus nos orienta, o apóstolo Paulo nos orienta assim. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembre-se de que Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegre-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem ao Senhor, todos vocês gentios, louvem-no, todos os povos. Em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade, conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, pois pela graça de Deus sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas, para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Jesus Cristo tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo os outros pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois, conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado, verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estão pregando nesses lugares. Mas agora terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha, e quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém, para servir ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acáia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo,
pois se sentem devedores dele, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que no mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se una a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, Paulo, a gente já viu, né, que Romanos, Paulo escreveu várias cartas aos irmãos. E Paulo está conversando com os irmãos através de carta, né? Então, essas cartas demonstram um pouco do amor de Paulo, né, pelos irmãos, e um pouco do amor dos irmãos aos outros irmãos que estavam precisando em Jerusalém. Então os irmãos conseguiram, né? Às vezes a gente nos une em prol, né, de alguma coisa, né, na congregação. A gente precisa fazer a campanha do agasalho agora, né, que é o nosso objetivo, né? Então, irmãos, nós estamos precisando de agasalho, nós estamos precisando de cobertor e para a gente distribuir. E assim como nós fazemos hoje, os irmãos faziam, né? Eles juntavam, né, um montante e levavam para os irmãos que precisavam, né? Capítulo 16, verso 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também os são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras no Senhor, e a estimada Perside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúde Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles.
Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Irmãos, eu queria fazer uma pausa aqui para a gente entender, né? Por que Paulo estava mandando essas saudações? Primeiro que eram irmãos amados, né? Irmãos que íntimos de Paulo, esses irmãos aos quais ele manda a saudação. Mas o que me chama a atenção é que a maioria desses irmãos eram irmãos obreiros, irmãos. Eram irmãos que dentro dos seus lares tinham lá a reunião da igreja nos seus lares. Então pensa que eram como se fosse várias congregações ali e Paulo mandando saudações. É lógico que essas congregações elas se reuniam no lares, não era uma igreja formada, né? Mas eram irmãos obreiros do Senhor que trabalhavam. E Paulo lembra de cada um deles e dos que se reuniam com eles, né? Paulo manda saudações aos irmãos e aos que se reúnem com eles. Manda saudação a esses irmãos e os que se reúnem com eles. Então eram irmãos que faziam a obra, irmãos. Eram irmãos que abriram a porta das suas casas para que as suas casas fossem igreja. Isso nos leva a pensar hoje, irmãos. Será que nós temos feito isso com os nossos lares? Será que se... eu vou usar um exemplo aqui, né? Mas se o pastor Benedito, né, chegasse e falasse assim, eu mando saudações para os irmãos, para o pastor Rodrigo e para os que se reúnem com ele, né? Eu mando saudação para o evangelista Lucas e os que se reúnem com ele. Eu mando saudação para o presbítero Rodrigo e os que se reúnem com ele. Eu mando saudação para o diácono Braz e os que se reúnem com ele. Então, todos esses irmãos, né, que Paulo manda saudação são irmãos obreiros no Senhor. Existia uma intimidade muito grande de Paulo com eles, sim, mas eram irmãos que estavam aplicados à obra, que abriram as suas portas, né, para que suas casas fossem transformadas em igreja, né? Isso me chamou a atenção nesse texto. Seguindo, irmãos. E agora, irmãos, peço-lhe que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Irmãos, fiquem longe daqueles que causam divisão. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses. Enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, bem como também Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escrevo essa carta para Paulo, também envio minhas saudações do Senhor. Gaio o saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, que lhes enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirmam as boas novas.
Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou o seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos. Mas agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui se encerra a carta, de Paulo aos Romanos. É uma carta muito produtiva, um livro muito produtivo. Nós aprendemos muito com essa carta e espero que os irmãos tirem aprendizados também dessas cartas, aprendizados de vida, aprendizados de como os irmãos na igreja primitiva se tratavam, como que os irmãos da igreja primitiva trabalhavam unidos, em harmonia, que nós venhamos aprender isso com os irmãos, que nós venhamos entender isso com os irmãos da igreja de Roma, e não só com os irmãos, mas também com Paulo, Paulo nos ensina muito, irmãos, a respeito da obra. Ele se entregou em prol da obra, para fazer a obra, Então que nós venhamos aprender um pouco disso e, na medida do possível, fazer a obra. O que eu digo na medida do possível, irmãos? Hoje nós estamos em dias mudados, é bem verdade, Hoje nós temos bastante correria, mas isso não nos impede de fazer a obra de alguma maneira. Nós podemos anunciar o Evangelho. Hoje no Brasil, não há uma perseguição declarada, geralmente é uma perseguição velada, mas que nem chega perto da perseguição que os nossos irmãos passam hoje, em outros países, ou que passaram na época. Então nós podemos anunciar o Evangelho de alguma maneira e fazer das nossos lares e fazer das nossas redes sociais igreja, para anunciar o Evangelho às pessoas. Nós também podemos ajudar aos irmãos que fazem missões, Nós temos apoiado o nosso pastor, irmão e pastor Daniel, missionário Daniel, que tem feito a obra em Moçambique. Então é uma maneira de apoiar, irmãos. Paulo, ele era apoiado pelos outros irmãos, pelas outras igrejas. Nós temos feito isso também. Nós, como igreja Sarça Ardente, nós temos apoiado o pastor Daniel, a sua esposa, e a filha agora, já nasceu a filha. Eles mandam saudações aos irmãos, eles estão bem, a filha nasceu bem e agora só crescendo, ela é uma benção, linda menina, e nós temos feito a obra, irmãos, também. E que cada um venha entender essa questão da obra, e venha entender que nós podemos fazer como Paulo fez, nós podemos fazer igual todos esses irmãos, São nomes não muito comuns, para a nossa cultura, e nem para a nossa época, alguns nomes bem diferentes, Urbano, Apeles, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa, são nomes que não são da nossa época, mas eram irmãos do Senhor, que faziam a obra. Amém, amados? A gente encerra a carta aos Romanos, e segunda-feira nós começamos um livro novo, Os irmãos não percam. Eu acredito que vai ser bênção, como todos esses livros que nós temos lido têm sido bênção nas nossas vidas. Eu quero orar ao Senhor e encerrar. Amém, amados? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra.
Que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, a paciência, Senhor, que o Senhor falou na sua palavra, Deus. Que o Senhor venha nos dar paciência, que o Senhor venha nos dar harmonia, que o Senhor nos faça entender a sua obra, Senhor, e que possamos fazer a sua obra, Senhor, aquilo que está ao nosso alcance, Senhor. E que possamos também, Senhor, ajudar aqueles, Senhor, que fazem a tua obra, Pai. Nos dá condições, Senhor, de ajudar, Senhor, a tua igreja, de ajudar, Senhor, os seus missionários, Senhor, de ajudar as pessoas que precisam, Pai. Nos dá essa condição, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor. Derrama os dons, Senhor, espirituais, Senhor, os dons de presidir, Senhor. Que nós venhamos conseguir presidir bem, Senhor, a tua obra, Senhor, a tua igreja, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos por tudo. Deus abençoe os amados. Deus abençoe o dia dos irmãos, a noite, a tarde. Eu não sei quando que os irmãos estão vendo. E é isso, irmãos. Até sexta-feira que vem. Fiquem na paz do Senhor.